Essa questão trata do transformador chamado delta aberto ou VV. Então, vale a pena de tratar da teoria antes. Eu coloco, no mesmo local que você pode encontrar esse arquivo em PDF, eu coloquei lá também 3 páginas do Kozlov, no qual se explica isso aí. Kozlov é um livro clássico de máquinas elétricas também. Máquinas elétricas e transformadores. Mas eu vou explicar aqui também. Então você pode ver a aula e depois ir para o texto, ou fazer o contrário, porque um complementa o outro. Vamos lá. Deixa eu te explicar o que é esse delta aberto ou VV. Pense o seguinte. Você tem aqui o transformador delta delta. Delta delta. E pense que ele tem obviamente 3 enrolamentos, ou você pode considerar que ele tem 3 unidades monofásicas que são conectadas para formar esse banco trifásico. Tanto faz, pensar em enrolamentos ou pensar somente em unidade monofásica. Aí imagine o seguinte, que houve uma falta e um dos enrolamentos ficou danificado. Ficou danificado, deixa eu fazer melhor. Ficou danificado. Pronto. O que acontece com esse transformador? Ele continua operando numa boa ou não? Aqui vamos considerar fase A, aqui fase B, aqui fase C. Então, obviamente, aqui também é o ponto A, aqui também é o ponto B e aqui também é o ponto C. E para facilitar o nosso entendimento, eu vou considerar que essa fase que recebeu, ou essa bobina que recebeu, que teve um problema, que teve uma falta, ilustrei assim só para poder você perceber que ela existia antes e que houve um problema com ela. Joia? Entendido isso, vamos dar uma raciocinada. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, pensar é o seguinte, qual será a tensão VCA nesse equipamento depois que houve a falta? Porque antes da falta, a gente tinha tensões mais ou menos assim, ó. Opa, deixa eu tirar aqui o pontilhado. VAB. VAB. VBC. E aqui a gente tinha o VCA. Mas houve a falta. Se houve a falta, então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou retirar esse VCA. Vou retirar esse VCA. Joia. Vamos analisar então o que acontece com o VCA depois da falta. Quem é a tensão VCA? Olha só. Eu posso considerar a tensão VCA, dado que eu não tenho mais essa bobina, como sendo a tensão percorrendo esse caminho, saindo de C e chegando até A. É exatamente isso que é VCA. VCA vai ser igual a tensão VCB, daqui até aqui, mais a tensão VBA. A tensão VCB é igual ao oposto da tensão VBC, mais o oposto da tensão VBA, que é menos a tensão VAB. Vamos verificar isso? Quem é a tensão menos VBC? Isso aqui tudo, ó. E a tensão que está para cá. Isso aqui é menos VBC. Quem é a tensão menos VAB? É a tensão que está para... Opa! É a tensão que está para o outro lado. Isso aqui é a tensão menos VAB. E eu devo somar menos VBC com menos VAB. Quando você fizer essa soma, você vai ver que vai encontrar o mesmo VCA de antes. Opa, deixa eu botar assim, ó, fica melhor. O mesmo VCA de antes. Ou seja, a posição de VCA e o seu módulo também não se alteram, mesmo quando você perde a bobina
entre o ponto C e o ponto A. Então, o sistema continua com tensões equilibradas, ainda que um transformador esteja ausente. Ou melhor, ainda que uma bobina do transformador esteja ausente, ou que uma unidade monofásica, no caso de ser construído com 3 unidades monofásicas, esteja ausente. Então, o equilíbrio de tensão é preservado. Mas a grande questão é, agora que eu perdi um transformador ou uma fase do transformador, qual será a potência que vai fluir para a carga por cada um deles? Afinal de contas, se antes eu fornecia 100% da carga com os 3 e agora eu tenho 2, você já imaginou que vai passar 50% por cada um. E note, isso já seria sobrecarga. Por que motivo? Antes passava 1/3 por cada um dos enrolamentos, ou 1/3 por cada um dos transformadores, e no mínimo tendo 2, você já imagina que vai passar 50%, já é sobrecarga, 50%. Mas vamos ver se é 50% ou não? Vamos dar uma conferida aqui, ó. Aqui eu vou considerar a potência de cada trafo ou de cada unidade, né? De cada unidade monofásica, ou de cada enrolamento, se você quiser, após a falta. Joia? É depois que aconteceu o evento. E aqui eu vou considerar a potência total das 3 unidades, ou das 3 fases, antes da falta. Antes de acontecer o problema. A potência de cada um deles. Qual a potência de cada transformador? É a tensão de fase, vezes a corrente de fase que está entrando, vezes o cosseno φ, o cosseno θ da própria carga. Qual a potência total das 3 unidades antes? Note que as tensões não se alteram. Pode ser, por exemplo, raiz de 3, tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes cosseno θ. Só que eu quero que você note um porém. Agora, depois da falta, a corrente que circula na linha é a mesma corrente que circula na fase. Corrente de linha e de fase agora são iguais. Depois da falta. Então, posso continuar aqui com o meu desenvolvimento. As tensões a gente já sabe que não se alteram. Então, V de fase igual a V de linha, porque a conexão é em delta, né? O I de fase a gente sabe agora que é igual a I de linha. Posso cortar esse cosseno de θ. Aqui, raiz de 3, V de linha, I de linha. E eu posso cortar esses dois valores e eu descubro que a relação é 1 sobre raiz de 3, ou de forma equivalente é igual a 0,577. Vamos interpretar esse número aqui? Lembre-se, o que é que a gente está atrás? Do valor de potência que passa por cada unidade em comparação, valor de potência não, percentual de potência que passa por cada unidade após o defeito em comparação com a potência total que passava antes. Antes, cada unidade passava 1/3, mas a potência total era 100%. Agora, a potência em cada unidade monofásica ou em cada fase é igual a 57,7% do total de antes. Você entendeu? Olha só, vou fazer aqui com paciência. A potência em cada unidade monofásica, após o acidente ou a falta, é igual a 57,7% do total da potência antes da falta. E isso por si só já é um problema. Por que motivo? Porque antes da falta, ou da falha, como você queira dizer, da falta, acho que falta é o nome mais comum, né? Antes da falta, a potência por cada um deles era de 33,3%, porque passava 1/3 por cada um. Então, note, há uma sobrecarga que saiu, que antes o valor
padrão era de 33,3% e foi para 57%. Se antes ele funcionava na condição nominal, ou seja, no seu limite de operação em regime permanente, com 33,3% da potência total, ou seja, estava tudo ok, estava no seu limite, agora que um transformador caiu fora, ele vai operar com 57%. Ele está em sobrecarga. Aí existe uma forma de você identificar o quanto está em sobrecarga. Por exemplo, olha só, 33,3% de cada unidade correspondia a 100% do seu valor nominal. Por exemplo, na operação nominal. Se a gente considerar a operação nominal, 1/3 da operação de cada transformador equivale a 100% da operação dos três. Porém, agora o transformador está operando não mais com 33,3% da potência total, e sim com 57,7%. Isso corresponde a X, que é o que a gente quer saber, um valor de sobrecarga. A gente faz essa conta e encontra que no final das contas a gente tem 33,3 vezes X, que é igual a 57, 2 zeros, né? 5.700. Ou X é igual a, faça a divisão, 5.700 por 33,33 vai encontrar 173%. A resposta é em percentual, né? Já que está tudo em percentual. Ou seja, 57,7% da carga total é uma sobrecarga em relação ao valor anterior. Ele está operando com 173% da sua potência, ou seja, com 73% a mais do que deveria, já que 100% era o valor que ele foi feito para operar na condição nominal. Tem 73% a mais, 73% a mais aí, que é só sobrecarga. Ele foi feito para operar com o 100% do seu valor nominal. É isso que você tem que entender em relação ao transformador conhecido como VV. O motivo é óbvio, né? Se você tirar uma unidade monofásica nos dois lados, você tem uma coisa parecida com V e V. Também chamado de delta aberto, por um motivo óbvio, delta aberto, né? Então, no final das contas, é por isso que é chamado de VV ou delta aberto. Vamos entender o que segue aqui. Um sistema trifásico alimentado por um banco de transformadores e ligado numa configuração delta-delta. Joia. O primário de um dos transformadores aberto de forma acidental. Foi o caso que eu tratei. Assim, as unidades resultantes passam a trabalhar numa configuração denominada delta aberta ou VV. Joia, sabemos o que é isso. Se os três transformadores ligados em delta-delta estavam suprindo a carga nominal, ou seja, se cada um das unidades monofásicas, de cada uma das fases, estava suprindo 33,3% do todo do transformador que estava na condição nominal, e um transformador é removido, acidentalmente que seja, passando a trabalhar em VV, a sobrecarga em cada um dos transformadores remanescente de aproximadamente 73%. Foi o valor que a gente já encontrou. A gente já encontrou isso e, obviamente, já entendemos a justificativa. Professor, eu até captei, mas não ficou 100%. Em vez de rever o vídeo, vá na descrição do vídeo e pegue o material que eu coloquei de 3 páginas que está relacionado ao livro do Kozov, porque no final das contas lá se fala o que eu falei de forma levemente diferente, porque eu peguei dele, então eu adaptei e você talvez consiga entender complementando com o Kozov. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Você tinha o gabarito desde o começo, já podia ter feito essas questões antes mesmo da aula. Te aguardo na próxima aula então.